Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 18 de fevereiro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de parte. Vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, vamos começar os trabalhos com o processo de Hagif Indústria e Comércio de Rações Limitada. É um recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, Dr. Carlos nos apresenta os autos. Obrigado, presidente. Bom dia novamente. O auto é composto de um auto de infração, uma infração, desculpa, deixou de pagar o ICMS montante de tal, no período de dezembro de 22 a julho de 23, por emissão e escrituração das notas fiscais do Conselho Demonstrativo 01, referentes a operações tributadas como não tributárias, conforme as comprovadas pelos documentos juntados. Inconformada com a atuação da empresa recorrente, apresentou defesa. A autoridade fiscal da qual descrevo, a autoridade fiscal se manifestou de folhas tais, rebatendo todas as informações da empresa atuada e requerendo a manutenção integral do auto de infração. A decisão de primeira instância, folha 205 a 211, julgou procedente o auto de infração. Recorrente depois recurso ordinário de folhas tais, reprisando os argumentos apresentados em sua defesa e destacando a validade do recolhimento extemporâneo de imposto por ela realizado, a aplicação de desconto a ser dado no lançamento de ofício, bem como pela não incidência de imposto sobre as remessas de mercadorias entre estabelecimento da mesma titularidade, com a DC 49 e limitação dos juros da base Selic. A pedido de sustentação oral, a representação fiscal apresentou suas contras razões de recurso ordinário, requerendo não provimento de recurso. Viemos concluir esse é o relatório, presidente. Agradeço, Dr. Carlos. Doutor Liga, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia a todos presentes nessa sessão. Bom dia ao senhor presidente, ao senhor relator. Como foi bem destacado na leitura desse relatório, a recorrente é que, inicialmente, em um primeiro momento, de fato, ela não realizou o pagamento do ICMS sobre essas notas fiscais que acobertaram a transferência interestadual de mercadorias da matriz para a filial. Então, aqui são empresas do mesmo estabelecimento, nesse período que foi objeto da fiscalização, que foi de dezembro de 2022 a agosto de 2023. Por que ela não fez esse pagamento? Porque a incidência desse imposto nessas operações estava sendo discutido judicialmente e onde a recorrente, embasada em uma decisão judicial que havia deferido o pedido de medida liminar, ela deixou de realizar o pagamento do ICMS nessas operações entre a matriz e a filial, e essa decisão ela ficou em vigor até dia 5 de julho de 2023. Então, essa decisão, nessa discussão judicial, ela se deu em 10 de novembro de 2022, e quando foi proferida a sentença em 5 de julho de 2023. Então, a gente pode observar que o período que esteve vigente a medida liminar coincide com o pedido com o período de fiscalização. Então, quando houve essa sentença, que aqui ela denegou a segurança, falando que incidia o ICMS nessas operações, a recorrente, a partir desse momento, ela passou a fazer a apuração do imposto devido nessas operações, e em relação ao período que foi objeto da fiscalização, ela não deixou de atender durante o procedimento de fiscalização o que foi requerido pela autoridade fiscal. Pelo contrário, aqui ela atendeu a todo o instante o que foi requerido pela autoridade fiscal, só que nessas respostas ela falou que não efetuaria o pagamento, mesmo
tendo sido revogada a medida liminar, porque diante dessa sentença foi interposto recurso de apelação e até então estava pendente de julgamento. A interposição desse recurso, ele perdurou, ele foi julgado em 10 de janeiro de 2024. Aí, nessa data, quando veio o acórdão negando provimentar o recurso de apelação, a recorrente, visando regularizar a sua situação perante o fisco, sem qualquer pretensão aqui, importante destacar, que a recorrente ela não tinha pretensão de denúncia espontânea, no dia 25 de janeiro de 2024, a recorrente ela procedeu com a emissão de notas fiscais complementares, conforme lá nas folhas 135 até 164, fazendo, portanto, incidir nas operações desse período fiscalizado o ICMS em cada operação destacado na nota fiscal. Além disso, após essa emissão das notas fiscais complementares, logicamente, a recorrente ela passou a ter um saldo devedor junto da autoridade fiscal. Então, após elaborar os cálculos para saber qual que seria o valor do imposto devido, ela emitiu as guias de recolhimento, realizou o pagamento do ICMS aqui correspondente a R$ 725.899, que aqui está incluído o valor do imposto devido a essa operação, mais juros e multa. A multa aqui de 10%. Em nenhum momento, inclusive, nesse procedimento, e até mesmo nas alegações da Fazenda e na decisão recorrida, em nenhum momento houve dúvidas de que, de fato, houve o pagamento do ICMS. Então, como demonstrado, houve o pagamento do débito. A única coisa aqui é que a Fazenda ela não concordou com o pagamento, com o valor, porque a Fazenda Pública ela indicou que seria um outro valor. Então, além da Fazenda pegar e fazer o lançamento, já que ela não julgou que o valor que foi pago pela recorrente correto, além da Fazenda pegar e fazer o lançamento dessa diferença do valor que ela julgava ser necessário e do valor que foi pago pela recorrente, simplesmente a Fazenda veio e lançou no auto de infração o montante total devido nas operações do ICMS. Então, aqui o primeiro pedido é que a recorrente ela não deixou de simplesmente de pagar o ICMS sem nenhum suporte. Ela deixou de pagar porque até então ela tinha uma decisão judicial que autorizava isso. E, além disso, ela transmitiu todas as informações à Fazenda Pública do Estado, retificando o livro de registro de apuração do ICMS no SPED na GIA. Além disso, fez constar o ICMS complementar, que anteriormente não tinha sido pago, e ainda promoveu o recolhimento separadamente em cada guia, em cada período. Então, se a Fazenda julga que, eventualmente, o valor não era correto, ainda que não seja integral, devia ser considerado esse valor pago para abater o montante da autuação, porque aqui, com a devida vênia, pode ser configurado até enriquecimento ilícito. Afinal, pela decisão recorrida, o Estado ele vai continuar cobrando algo que já recebeu quase que integralmente. Ainda diante da própria natureza do ICMS, que uma vez ocorrido o fato gerador e o montante do débito ele é apurado pela recorrente, caberia ao fisco aqui conferir essa apuração, de modo que, entendendo que o valor pago foi menor, o valor lançado aqui deveria ter sido a diferença a ser recolhida, ou seja, em relação ao valor do ICMS, a recorrente ela recolheu aos cofres públicos a quantia de R$ 602.822,66, ao passo que, segundo a Fazenda Pública, o valor devido a título de imposto é R$ 767.812,21. Então, considerando que o fisco entendeu seu recolhimento a menor, deveria ter procedido com o lançamento dessa diferença entre esses dois valores, que aí seria de R$ 164.983,55. E, em decorrência disso, o valor dos juros e da multa deveria
levar em consideração esse valor de 164 mil, e não 767 mil. Por sua vez, caso não se entenda que houve esse pagamento ou até que não deveria ser feito o lançamento pela diferença, a multa que foi aplicada de 50%, ela é indevida. Por quê? Porque a recorrente ela não tinha qualquer pretensão de denúncia espontânea. Na verdade, o que pode se observar é que a recorrente ela se encaixa no seguinte cenário: no momento em que ela emitiu as notas fiscais complementares, ela transmitiu as informações ao Estado de São Paulo por meio da retificação dos livros de registro no SPED e na GIA, e fez constar essa apuração do ICMS, não, ela se deu no período de janeiro de 2024, e o auto de infração ele foi lavrado somente em março de 2024. Então, não estando a recorrente abrangida pela denúncia espontânea, mas antes da lavratura do auto de infração, ela apurou o ICMS, juntamente com o valor de juros e da multa, que foi aqui de 10% do valor do imposto devido com base no artigo 87 da Lei 6.374. Ainda que não se considere que essa multa é indevida, é imprescindível que a multa ela seja reduzida ou relevada, porque, embora essa multa aplicada ela tenha como base evitar a sonegação de tributos em busca de que o fisco, só que o fisco ele não pode violar alguns princípios, como o da razoabilidade e da proporcionalidade. Mas aqui, como foi bem demonstrado, a recorrente ela deixou de pagar esse ICMS porque a jurisprudência que havia sido firmada até então e foi reafirmada pelo STF é de que não incide ICMS nessas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Então, a recorrente, para regularizar a sua situação, antes da lavratura do auto de infração, a multa que, em razão disso, caso não seja considerada indevida a multa, que ela seja reduzida ou relevada. Caso ainda não se entenda assim, essa multa de 50% ela deve ser incidida não sobre o valor que o fisco julgou como devido, que foi o valor de 767 mil, mas que esse 50% ele deve incidir sobre a diferença do que foi pago pela recorrente e do que o fisco julgou ser necessário. Além disso, aqui já encaminhando para o final da minha sustentação, o artigo 85, inciso 1º, a linha C da Lei 6.374, diz que a multa por esse tipo de ilícito, ela deve ser equivalente a 50% do valor do imposto. No entanto, se a gente pegar o auto de infração, o fisco ele cobra essa respectiva porcentagem em cima do valor do imposto somado aos juros. Então, ela vem sendo aplicada se a gente pegar e calcular aqui esse valor, vai ser de 383 mil que o fisco vem cobrando. Então, essa multa de 50%, ela deve ser aplicada no valor de 163 mil. É o que se requer, excelência. Talvez doutor Igor, doutor Carlos. Obrigado, doutor Igor, pela sustentação. Vamos direto ao voto, presidente. Primeiramente, eu faço o preliminar. Desculpe, presidente. Só um minutinho aqui. Desculpe, senhores. Vou ligar aqui. Primeiramente, eu faço a preliminar de irregularidade. Eis que, no âmbito do processo administrativo tributário, o fisco poderá comprovar a prática de atos fraudulentos ou contrários à legislação e ao próprio artigo 142 do CTN, que traz em seu bojo essa temática, delegando à autoridade administrativa a determinação do fato gerador da obrigação tributária, a identificação do sujeito passivo e o cálculo do tributo devido, bem como a aplicação da penalidade cabível. Vale destacar que o dispositivo é expresso. Compete à autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, identificar o sujeito passivo. Verifico que o auto de infração reúne todos os requisitos de que trata o mencionado dispositivo legal, estando plenamente regular. O auto de infração trata da incidência de imposto sobre transferência de mercadorias entre matrizes e suas filiais.
e a recorrente pugna pela não incidência do imposto sobre remessa de mercadoria entre estabelecimento da mesma titularidade, com fundamento na ADC 49. No entanto, como acertadamente decidido pelo douto julgador de primeira instância, em razão do entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal Federal, editou-se a Lei Complementar 204/2023, excluindo a parte final do inciso 1 do artigo 12 da Lei Complementar 87/96, e estabelecendo em consonância com a modulação dos efeitos, que a referida alteração passaria a valer apenas a partir do dia do mês de janeiro do ano de 2024. Conclui acertadamente, portanto, o julgador que incide imposto nas saídas em transferências de um para o outro estabelecimento até o último dia do ano de 2023, que, tendo o auto de infração em questão versado sobre operações do ano de 22 e 23, inclui-se mencionadas operações dentro do período ainda passivo de incidência do ICMS. No tocante à cassação da liminar anteriormente concedida e denegação de segurança, esta opera o efeito ex tunc, retroagindo os efeitos da decisão contrária, nos termos da súmula 405 do Supremo Tribunal Federal. E, neste contexto, não há que se alegar que a denegação de ordem do RIT em sentença não enseja o imediato recolhimento do imposto anteriormente suspenso pela liminar, em razão da interposição do recurso da apelação, tendo em vista que tal recurso interposto pela recorrente não tem efeito suspensivo. Em relação à espontaneidade dos recolhimentos e retificação das notas fiscais efetuadas, a recorrente emitiu notas fiscais retificadoras em 21 de 1 de 24, folhas 135 a 164, e efetuou o recolhimento do imposto com multa e juros em 26 de 1 de 2024, folhas 172 a 178, ou seja, após o início da ação fiscal, folha 51, não havendo que se falar em espontaneidade ou denúncia espontânea, que se trata do artigo 529 do RICOMES. Neste caso, o imposto deve ser recolhido acrescido de multa, de mora e juros, nos termos dos artigos 527 e 528 do RICOMES. Como acertadamente salienta a decisão de primeira instância administrativa, folha 210, tendo os recolhimentos sido efetuados em momento no qual o contribuinte já se encontrava sob fiscalização, eles não guardavam consoante com os valores apresentados pela fiscalização, razão pela qual não podem ser considerados como bons para abater o imposto exigido através do auto de infração inicial. Neste contexto, em relação aos recolhimentos efetuados através das DARES juntados aos autos pela recorrente, deverá ela buscar a compensação ou repetição do indébito via administrativa própria, pois tanto as delegacias tributárias de julgamentos como este egresso Tribunal de Impostos e Taxas não têm competência para apreciar pedidos de compensação ou restituição de impostos ao teor do artigo 93 da Lei 12.457 em verbis, da qual eu transcrevo. A multa aplicada está prevista em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da 6.374 de 89, não havendo que se discutir acerca de seu montante, bem como da atualização do seu valor básico, como é objeto da súmula 13 desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas, da qual eu transcrevo. É legítima, portanto, a incidência dos juros diários, nos termos do artigo 96 da Lei 6.374, de 1º de março de 89, mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade de juros aplicados por ferir ao princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa para o exercício do controle da constitucionalidade de leis. Essa questão decorrente da legislação estadual, ao seu eventual excesso, deve ser discutida no Poder Judiciário. Por todo acima exposto, decido conhecer e negar provimento ao recurso ordinário interposto para manter a íntegra da decisão proferida em sede de julgamento de defesa que julgou procedente o ato de infração. É assim como eu voto, presidente. Agora, doutor Carlos, pedi apenas para fazer o registro do voto. Está registrado, presidente. O voto está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
A doutora Érica confirmar a presença. Obrigado. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de RAGIF Indústria de Comércio Açúcar Limitada foi conhecido e não provido. Agradeço a presença do Dr. Igor. Bom dia. Bom dia. Pedi uma pequena desculpa, doutor Tabir. Eu não vi o seu e-mail, né? Eu vi um pouco tardiamente, mas deu tudo certo, né, Tabir? Deu certo, obrigado, doutor Rafael. Acabou me ajudando aqui, encaminhou o link. Obrigado. Tá bom, obrigado, desculpe. Passar para o processo de COFCO Internacional Brasil S.A., é recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Eu vou ler o relatório, doutor Marcos. Então, vou adiantar que nessa sessão não estarei julgando o mérito. Há uma arguição de nulidade, decisão recorrida, é nesse ponto que caminha meu voto. Então, o doutor vai realizar a sustentação oral. Se quiser fazer a sustentação oral sobre todo o processo ou focar na questão da nulidade, fique à vontade. Ah, perfeito, senhor presidente. Eu estou de acordo e vou me limitar também à questão da preliminar. Ok, então vou ler o relatório. É um recurso ordinário, são 7 acusações fiscais. Acreditar-se indevidamente, razão da entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. Segunda acusação também é o crédito indevido em razão da entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. Terceira acusação também é o crédito indevido em razão da entrada de mercadorias para uso e consumo. Quarta acusação, também crédito indevido em razão da entrada de mercadorias para uso e consumo. Quinta acusação, acreditar-se indevidamente ICMS por ter se acreditado adicionalmente dos montantes resultantes das diferenças entre o imposto que fora retido por substituição tributária anteriormente e o crédito previsto no artigo 272 do regulamento, cujo texto determina que ao destinatário da mercadoria adquirida com imposto retido, tão somente o provimentamento do crédito fiscal, calculado mediante a aplicação da alíquota de 12% sobre a base de cálculo, que seria atribuída à operação próprio remetente, caso estivesse submetido ao regime comum de tributação. Sexta acusação, acreditar-se indevidamente por ter sido escriturado imposto em valor superior aos montantes destacados em documentos fiscais nos registros de entrada da escrituração fiscal digital. Sétima e última acusação fiscal, acreditar-se indevidamente ICMS depois de aquisições de prestações de serviço de transporte rodoviário de cargas, descritas no conhecimento de transportes eletrônicos, emitidos por contribuintes sujeitos às normas do regime especial unificado de arrecadação de títulos e contribuições devidos por microempresas e pequenos portes, Simples Nacional, à época das operações. Os itens 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 do AIM foram objeto de confissão retratada do débito fiscal. A adição primeira instância julgou proceder em acusações remanescentes do AIM. Inconformado com a adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando-se seguintes alegações: nulidade de decisão recolhida pela ausência de análise de fundamentos e provas, nulidade de decisão recolhida pela indevida alteração do critério jurídico da autoinfração, nulidade da autoinfração, direito ao crédito na aquisição de produtos intermediários, quanto ao item 5 do AIM, direito ao acreditamento, quanto ao item 6.1, improcedente da acusação, razão da indevida desconsideração do estorno realizado pela recorrente, e desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa. Por fim, requer a nulidade da ação recolhida ou a conversão em diligência, caso assim não entenda o cancelamento ou nulidade da autoinfração. A doutora Imputação Fiscal manifestou-se pela nulidade da decisão da primeira instância, e não sendo esse entendimento pelo não provimento recurso ordinário.
Há protesto de sustentação oral. Dr. Marcos, fique à vontade para realizá-lo. Obrigado, senhor presidente. Caríssimos jogadores e colegas aqui presentes, bom dia. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade e me comprometo a ser extremamente objetivo em minhas palavras. Como já adiantado pelo ilustre relator, a discussão se refere a um creditamento supostamente indevido realizado pela COFCO e se desmembra em duas discussões: o crédito sobre o produto intermediário e o crédito sobre óleo diesel. A recorrente, além de demonstrar a regularidade do creditamento realizado, ela demonstrou que o auto de infração seria nulo por ausência de motivação e para o caso de final 97317, que foi desconsiderado o estorno realizado relativo à infração 1.6.1. O julgador de primeira instância, no entender da recorrente, deixou de analisar uma série de fundamentos expostos e julgou improcedente a impugnação apresentada. Feitas essas considerações, eu passo a expor de forma extremamente objetiva as questões preliminares de nulidade da decisão e, caso superado, eu peço a permissão para reforçar os argumentos de sustentação oral relativo ao mérito do presente recurso. Nesse caso, como exposto há pouco, a decisão não analisou diversos fundamentos, como a ausência de motivação do auto de infração, o direito ao creditamento do ICMS sobre produtos intermediários, especificamente sobre cada operação, cada produto que está sendo discutido, e a desconsideração do estorno realizado que mencionei há pouco. Aqui, caríssimos jogadores, resta evidente que a decisão ela não indica por qual motivo as mercadorias seriam efetivamente de uso e consumo e não produto intermediário, como entende a recorrente, tampouco considera que o estorno realizado pela recorrente foi ou não suficiente. Ela sequer analisa esse ponto. Inclusive, conforme destacado em relatório, a própria representação fiscal também se manifestou pela anulação das decisões com nova remessa dos autos à primeira instância, para que fosse analisada a totalidade das provas dispostas no processo e os fundamentos da recorrente. E tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que também vai para esse mesmo meio de nulidade da decisão, que seria relativa à alteração dos critérios jurídicos do próprio auto de infração. Basicamente, aqui, enquanto o fiscal autuante afirma que os produtos seriam de uso e consumo e por isso não geraria direito a crédito, a decisão afirma que a recorrente faz uma reflexão sobre a classificação fiscal do produto que impactaria na base de cálculo do imposto de renda. Esse seria o motivo central para que a decisão impossibilitasse a recorrente de usufruir o crédito sobre produto intermediário. Ela entende que crédito sobre produto intermediário é válido, mas nesse caso, como houve uma outra classificação, como a recorrente ela já estaria usufruindo de um benefício quanto a imposto de renda, ela não poderia usufruir duplamente desse benefício de crédito de ICMS. Para esse caso, a representação fiscal também reconheceu que o julgador abordou questões contábeis que sequer foram suscitadas tanto por parte da lavratura do auto de infração como por parte da própria hora recorrente, e que, de fato, esses argumentos não constam dos autos. Portanto, por qualquer dos ângulos que se analise a questão, a recorrente entende que se está diante de nulidade da decisão e que o presente recurso merece provimento. É com base nessas razões que eu encerro a minha sustentação oral, pleiteando pela nulidade da decisão e me coloco totalmente à disposição de Vossas Excelências para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Agradeço, Dr. Marcos. Vou passar meu voto. No tocante à alegação de nulidade ser recorrida, assiste razão à recorrente. Analisando a referida decisão, de fato, como bem observado pela doutora Tramitação Fiscal. No caso dos autos, salvo melhor juiz, a decisão primeira instância não realizou a devida análise do conjunto probatório apresentado, assim como deixou de abordar argumentos levantados pelo autuado. Vê-se que a decisão a qual não indica claramente por que as mercadorias seriam de uso e consumo e não insumos de produção. Não aborda as alegações acerca dos produtos específicos, hidróxido de sódio, pneus, mangueiras, filtros, lubrificantes, etc.,
abordou questões contábeis que nem sequer foram suscitadas e que não constam dos autos. Dizendo a determinação fiscal, em razão disso, entendemos que a decisão a qual deveria ser anulada e os autos remetidos à primeira instância para que outra seja proferida com a devida análise de todo o conjunto probatório, constando dos autos e dos argumentos autuados. A adição recolhida também foi excelente com os documentos juntados, as folhas 24.878 a 24.912, após a manifestação fiscal. O julgador tem a prerrogativa de conhecer ou não dos referidos documentos, no entanto, deve apresentar as razões para o seu entendimento. Na hipótese de entender que tais documentos mereciam conhecimento, haveria que se observar o contraditório, pois foram juntados após a manifestação fiscal. Ainda o contribuinte alegou que realizou o estorno do crédito de escrituração contra o item 6.1 do AIN, não havendo referência à compensação de valores, como consignado na referida decisão, transcrita aqui no meu voto. Assim, concordo com a recorrente a doutora imitação quanto à nulidade da decisão em primeira instância, devendo haver nova apreciação das matérias trazidas na defesa, com exceção das alegações relativas ao item 5 do AIN e à desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa, que apontadas como objeto referido à nulidade. Só uma correção que não foram apontadas como objeto referido à nulidade. Pelo exposto, com esse recurso ordinário, anula a decisão recolhida para que os autos retornem à primeira instância e seja proferida a nova decisão. Então é assim que eu voto. Só fazer uma pequena correção aqui de digitação. Muito bem, o voto está registrado, então o meu voto é pela nulidade da decisão recorrida, com exceção do item 5, e quanto à matéria de desrazoabilidade desproporcionada da multa, que não foi objeto da alegação de nulidade. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo de COFCO Internacional Brasil S.A. retornará à primeira instância para nova decisão. Dr. Marcos ainda tem outro processo da COFCO no dia de hoje. Só um momento. Perfeito, senhor presidente. Vamos passar para outro processo da COFCO, do AIN 5038974. Só um momento também que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Bem, esse processo também é similar ao anterior. Também eu não vou apreciar o mérito, né? Meu voto está pela análise da alegação de nulidade. Então, doutor Marcos, também, se quiser focar a sustentação lá nesse ponto, Perfeito, só senhor fazer presidente. a pequena leitura do relatório. É um recurso ordinário, são 8 acusações fiscais. A primeira acusação é crédito devido em razão do entamento do esposo de consumo. Segunda acusação também é crédito devido em razão da entamento do esposo de consumo. Terceira acusação é a mesma acusação fiscal, a quarta também. Quinta acusação também é crédito devido em razão da entamento do esposo de consumo. Sexta acusação é crédito devido por ter se acreditado adicionalmente montantes resultantes das diferenças entre o imposto que foi retido por substituição tributária anteriormente ao crédito previsto no artigo 272 do regulamento. Sétima acusação é crédito devido por ter sido escriturado imposto em valor superior ao montante destacado em documentos fiscais. E oitava última acusação, acreditar-se indevidamente por ter sido escriturado imposto em valor superior ao montante destacado em documentos fiscais também.
Os itens 7 e 8 aí foram objeto de confissão irretratável e pagamento suficiente de liquidação integral do crédito tributado, certificado pelo fisco, as folhas 30.293. Adição primeira instância, julgo procedente das regulações remanescentes do AIM. Inconformado com a adição primeira instância, foi apresentado recurso ordinário, em que foram apresentadas as seguintes alegações: nulidade sem recorrida pela ausência de análise de fundamentos e provas, nulidade sem recorrida pela indevida alteração do critério jurídico da autofração, nulidade da autofração, direito ao crédito e aquisição de produtos intermediários, contra item 6 do AIM, direito ao creditamento e desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa. Por fim, requerer a nulidade sem recorrida ou conversão de diligência, caso assim não se entenda o cancelamento ou nulidade da autofração. A doutora representação fiscal manifestou-se também pela nulidade da sua primeira instância e não sendo esse entendimento pelo não provimento recurso ordinário. A protesto de apresentação oral. Dr. Marcos, fique à vontade para realizá-lo. Obrigado, senhor presidente. Como tratado agora há pouco, esse segundo auto de infração de final 974, dígito 9, ele é idêntico ao primeiro auto de infração que foi julgado, com a leve distinção quanto à ordem das infrações e a questão do estorno. Aqui, nesse segundo caso, a gente não está discutindo um estorno realizado. De todo modo, tanto nesse segundo caso quanto no primeiro, a decisão ela deixa de analisar diversos fundamentos, como a ausência de motivação do auto de infração e o direito a crédito de ICMS sobre produtos intermediários. De fato, a decisão ela não indica o porquê diversos produtos não seriam passíveis de creditamento com base no conceito de produto intermediário, uso e consumo, e a própria representação fiscal também se manifestou nesse processo pedindo a anulação da decisão, tanto com base nessa ausência de análise específica, quanto com base no fato do julgador de primeira instância ter abordado questões contábeis que sequer foram suscitadas e não constam dos autos. Só para rememorar, diz respeito à impossibilidade de tomada de crédito sobre produtos intermediários pelo fato de alguns produtos terem sido registrados como se uso e consumo fossem, só que a recorrente ela demonstra categoricamente do porquê que ela entende que são produtos intermediários e pede a possibilidade de creditamento com base na verdade material. E nesse caso, a representação fiscal ela também reconhece que as questões contábeis não foram provocadas pelas partes. Então, com base nessas razões, a recorrente entende que a decisão de primeira instância também seria nula, e eu encerro minha sustentação oral pleiteando pelo integral provimento do presente recurso e também me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Agradeço ao Dr. Marcos, vou leitura do voto. No tocante à alegação de nulidade da decisão recorrida, assiste razão à recorrente. Analisando a referida decisão, de fato, como bem observado pela interpretação fiscal, a de sua primeira instância não realizou a devida análise do conjunto probatório apresentado, assim como deixou de abordar argumentos levantados pelo atuado. Vê-se que a decisão, a qual não indica claramente por que as mercadorias sejam de uso e consumo e não insumos de produção, não aborda as alegações acerca de produtos específicos, abordou questões contábeis que nem sequer foram suscitadas que não constam dos autos. A adição recolhida também foi excelente com os documentos juntados, as folhas 30.160 e 30.194, após a manifestação fiscal. O julgador tem a prerrogativa de conhecer os referidos documentos, no entanto, deve apresentar as razões para seu entendimento. Na hipótese de entender que tais documentos mereciam conhecimento, haveria que se observar o contraditório, pois foram juntados após a manifestação fiscal. Assim, concordo com a recorrente que a doutora interpretação fiscal contra a nulidade em instância, devendo haver nova apreciação das matérias trazidas na defesa, com exceção das alegações relativas ao item 6 do AIM e à desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa, que não foram apontados como objeto da referida nulidade. Predisposto com isso, o recurso ordinário e a nulidade recorrida para que os autos retornem à primeira instância e seja proferida nova decisão nos termos acima. É assim que eu voto. O voto está registrado, o processo está em discussão.
Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo de COFCO Internacional do Brasil S.A. retornar à primeira instância para nova decisão. Agradeço, Dr. Marcos, um bom dia. Eu que agradeço, doutor Inácio. Excelente dia a todos. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 18 de fevereiro de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.